Estamos de volta, continuando a nossa aula de projeto de pesquisa para trabalhos acadêmicos e sobre trabalhos acadêmicos. Você está lembrado que nós estávamos destacando a necessidade e a importância do projeto de pesquisa. Agora nós vamos direto ao projeto de pesquisa. A orientação daquelas partes, está lembrado? Aquelas partes que eu te falei que são essenciais que você esteja elaborando e pensando sobre elas e levando para a escrita, para o chamado projeto de pesquisa. Como também eu disse, não esqueça, nem todos os trabalhos têm necessidade de projeto. Quais são os trabalhos que exigem projeto? São os que eu mencionei no início do bloco, do primeiro bloco, tá lembrado? São, por exemplo, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, os trabalhos de TC, de TCC, não é isso? De PI, de PPI. Muitos desses trabalhos, os chamados trabalhos de conclusão de curso, ou trabalhos intermediários de núcleos, eles têm necessidade de projeto. Por quê? O seu resultado precisa ter a validação científica. Então, vamos a esse projeto. Como nos debruçarmos sobre esse projeto e quais são as partes. Já em aula anterior, nós inclusive mencionamos um pouco desses projetos, quando falamos de processo metodológico. Você vai se lembrar durante a orientação. Quando se pensa no projeto de pesquisa, você deve estar se perguntando, a primeira coisa, como vou fazer para digitar isso? Quais são as regras? Quantas folhas? Não é? Essas são as primeiras preocupações que os alunos nos trazem quando estamos orientando projetos de pesquisa. E eu vou te pedir, por enquanto, não se preocupe com isso, ok? A formatação do trabalho, do projeto de pesquisa, e do trabalho, que trata da apresentação formal, não é? Aquilo que você logo pensa, põe uma capa, não põe uma capa, a capa é transparente, é grampeado, é espiral. Como é esse trabalho? Isso é a questão da formatação, a chamada apresentação formal. Nós aqui para o projeto de pesquisa, nós, em qualquer universidade, ela de maneira geral, ela trata a formatação do trabalho, como já vimos antes, de acordo com as normas. Essa formatação você vai ter contato. Calma, não se preocupe, mas em aula um pouquinho mais para frente. Agora, o que é realmente importante é o que eu já havia dito, que você se foque na pesquisa, que você se foque nesse levantamento de conteúdo e principalmente no pensar no raciocínio do que você vai determinar no seu projeto e no que você quer executar. Porque não esqueça, projetar, eu sempre falo com meus alunos, o que você coloca no projeto é uma promessa e você tem que cumprir. Ou seja, se você determinou que vai procurar esta situação, que vai analisar esse contexto, você não pode desistir no meio do caminho. Ou seja, você precisa ter muito claro esse projeto na sua cabeça, principalmente para você, porque é você que vai elaborar esse projeto, é você que vai defender esse projeto. Então ele tem que estar muito claro para o ator principal desse episódio, que é você. Então vamos lá. Então a formatação, em aula mais para frente, a gente vai estar tratando com você e não se preocupe com detalhes. O projeto de pesquisa é uma das etapas do processo de elaborar, executar e apresentar a pesquisa. Ele é necessário para que você tenha um trabalho acadêmico que seja feito um planejamento. E o projeto é o registro desse planejamento. Está lembrado? Fazendo aquela analogia com o projeto da casa? É a mesma coisa. O projeto
vai ser o quê? O registro. Vai ser onde vão ficar registradas as etapas e tudo que você pretende colocar dentro da sua pesquisa. É importante destacar que em pesquisa científica não se pode fazer as coisas por acaso. Todos os passos precisam ser previstos antes do início da pesquisa. Por isso, mais uma vez, eu coloco que é importante a elaboração do projeto. Então, quando se faz um projeto, inicialmente, quando estamos aí debruçados, pensando sobre o que fazer, sobre como elaborar, não é? Principalmente os trabalhos de conclusão de curso ou de núcleos intermediários, etc., temos que nos transformar, temos que voltar a ser um pouco criança. Quem conhece uma criança, não é, naquela fase de 2 anos de idade, sabe que a pergunta que não quer calar é a mesma de sempre. Por quê? Por quê? Por quê? Não é? Ela se questiona, tudo que ela vê, ela pergunta, não é? E muitas vezes isso aí se torna uma coisa excessiva, mas é por aí. Só você se questionando dentro das pesquisas, do levantamento teórico, é que você poderá delinear o seu projeto. Então, é importante sempre questionar o que, por quê, para quem, aonde, como. Quando você começar a fazer as perguntas e a tentar dar resposta para essas perguntas, você vai começar a fazer o seu projeto de pesquisa. Você estará inserido no contexto da pesquisa. O conteúdo de um projeto de pesquisa, como já dito, ele segue as normas da ABNT. Então, algumas partes, elas são obrigatórias para qualquer nível de trabalho. Então, seja mestrado, doutorado, especialização, graduação, o que for, eles seguem praticamente o mesmo conteúdo, porque, como já dito, são normas. O primeiro item que aparece em todo o projeto é o chamado tema, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, tá? É o tema. O tema é o que você vai pesquisar. Nós vamos ver mais em profundidade hoje mesmo, mas é aquilo que você pretende pesquisar. Isso cada um dentro do seu nível e da sua área de atuação. Como já disse, a digitação do trabalho, do projeto, vai seguir as normas. Então, não se preocupe com isso. O que você precisa se preocupar é que um dos itens tem que ser o tema que você vai definir. Outro item é a chamada justificativa. O outro, o objetivo geral, eventualmente pode ter a exigência dos objetivos específicos, a chamada metodologia, o cronograma de execução e as referências. Calma, nós vamos tratar cada uma delas separada. Vamos lá? Vamos ver do que se trata? Eu vou mostrar para vocês hoje de uma maneira diferente. Vou falar do que cada um significa, mas eu trouxe um exemplo. Eu acredito que, com um exemplo, talvez a abordagem do conteúdo teórico fique um pouco mais fácil para você, facilite um pouco mais o seu entendimento. Claro, o que eu trouxe aqui, procurei um exemplo genérico, não é? Não trouxe um exemplo de cada área, não é? Da sua área de interesse, provavelmente, mas depois, até o final do bloco, a gente vai conversar sobre isso, tá ok? Claro, entenda, todo projeto de pesquisa, de qualquer nível, você elaborando, eu elaborando, qualquer um de qualquer nível, tem necessidade de passar esse projeto para o seu orientador. Esse orientador é que vai validar o seu projeto, é que vai aprovar o seu projeto para que você dê continuidade. Então,
vamos a esse exemplo meramente pedagógico. Tema de pesquisa. Eu jogo para você agora um questionamento. Você sabe a diferença entre assunto e tema? Lembra? Nós já chegamos a falar sobre isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Você preferiria fazer um trabalho, digamos que eu estou passando para você o seu trabalho de pesquisa. Eu já determinei para você. Eu estou lhe dando o tema. Só que agora eu vou te dar duas opções. Vamos lá? Você prefere fazer o tema 1 ou o 2? Veja, o tema 1 é a degradação da Mata Atlântica. Esse é o tema 1. Ou você prefere o tema 2, entendendo a degradação da Mata Atlântica no litoral norte do estado de São Paulo, no período de 1980 a 1999. Qual tema você prefere? O primeiro ou o segundo? Veja, pense, lembre-se das orientações. O tema precisa ser o quê? Delimitado. O tema precisa ser focado. Pense um pouquinho. É mais fácil fazer uma pesquisa procurando a degradação da Mata Atlântica de uma maneira geral e abrangente? Ou é um pouco mais direcionado entender a degradação da Mata Atlântica no litoral do estado de São Paulo no período X, compreendido entre 80 e 90? O que você acha? Eu tenho certeza que você respondeu o tema número 2. Ele é muito mais focado, é muito mais delimitado. Você terá muito mais facilidade para procurar o conteúdo. Vamos lá? Esse é o tema, que é um dos itens do projeto. O segundo item é o chamado problema de pesquisa. Em alguns livros, como já abordei, eles tratam como questão de pesquisa, situação, problema, é tudo a mesma coisa. O que é o problema de pesquisa? É exatamente o que você vai pesquisar dentro do tema. Vai ser a resposta que você dará lá no final do seu trabalho. Porque veja, o que é um trabalho? Todo trabalho tem que ter um começo, um meio e um fim. Se você não souber o que você está pesquisando, o que você tem que responder, como você vai concluir esse trabalho, eu te pergunto. Então veja, com isso o projeto faz todo sentido. Pense comigo, se eu pedir para você fazer uma pesquisa, eu preciso especificar e de maneira geral eu vou te fazer uma pergunta. Procure o melhor pneu para o tipo de veículo tal. É uma pergunta. Qual o melhor pneu para uso em veículos de passeio, em estradas molhadas, para o modelo XYZ? Veja, eu fiz uma pergunta. É muito mais fácil você procurar esse pneu, sair à caça desse pneu através de inúmeras pesquisas e testes, etc., do que se eu simplesmente dissesse para você: procure o melhor pneu para estradas molhadas. Você iria ficar quantos anos fazendo uma pesquisa, não é isso? Ou simplesmente dissesse a você: trabalho sobre pneus. O que você iria concluir desse trabalho? Difícil, não é? Você não tem uma pergunta para responder? Entendeu agora o que é problema de pesquisa? Então, entenda problema, não como um problema que eu estou passando para você, mas como um questionamento ao tema. O que você vai procurar? Essa é a situação problema, essa é a questão de pesquisa. No nosso exemplo da Mata Atlântica, eu trouxe aqui um exemplo para você de questão de pesquisa, que poderia ser: qual é a atividade econômica que mais degradou a Mata Atlântica no litoral norte do estado de São Paulo no período de 1980 a 1990? E você viu, eu comecei com qual? Então tem um ponto de interrogação. Percebeu? Então eu te pergunto, a frase que eu criei em cima atende às orientações teóricas? Ela atende.
Está lembrado que questão de pesquisa, ou problema de pesquisa, eu orientei você que você tem que lembrar da matemática, que ele tem que ter uma questão de pesquisa? Então, sim, a frase lá em cima atende sim às orientações. Ela está voltada agora mais focada para a atividade econômica, mas ela atende. A hipótese, que você também está lembrado, é uma resposta. Resposta para quê? Para aquele problema. Eu criei uma resposta para aquele problema. O incremento desordenado do turismo foi o principal fator da degradação da Mata Atlântica no litoral norte do estado de São Paulo, no período de 1980 a 1990. O que você acha? Veja, é uma frase afirmativa, como já orientamos anteriormente, ou seja, é uma provável resposta àquela pergunta. Agora, claro, estes serão os orientadores da busca. Se eu estivesse fazendo essa pesquisa, então eu estaria o quê? Procurando o que realmente aconteceu com essa degradação. Foi a questão econômica ou, melhor, qual a principal atividade econômica que causou a degradação da Mata Atlântica? O objetivo geral, como já dito em orientações, ele tem que ser feito com uma frase, com um verbo que termine no infinitivo. Eu fiz o seguinte objetivo geral: identificar e avaliar o principal fator econômico que contribui para a degradação da Mata Atlântica no litoral norte do estado de São Paulo no período de 1980 a 1990. Veja, esse objetivo, ele, a priori, atende às orientações teóricas. O outro item do projeto, também falado em aula anterior, é a chamada metodologia, onde você vai estabelecer todo o processo de encaminhamento da pesquisa, dizendo que tipo de pesquisa, se vai ser feita a pesquisa de campo, se você fará entrevista, enfim, tudo como você pretende escrever o seu trabalho. Também você terá que listar no projeto as chamadas referências, que são todos os livros que você vai estabelecer para fazer a presente pesquisa. E não se esqueça, você também precisa abordar algo muito importante, que são as justificativas para o tema. Justificar é dizer o porquê é importante, no nosso exemplo, não é, da Mata Atlântica, procurar o porquê da degradação. Por que é importante estudar a questão da degradação da Mata Atlântica? Bom, esses são os principais itens de um projeto de pesquisa. Muitas faculdades também vão te solicitar, dependendo, não é, da sua área, um cronograma, onde você estabeleça as suas tarefas. Eu espero que com as explicações você consiga direcionar agora a sua pesquisa e especificamente desenvolver o seu projeto. Mas lembre-se, se você ainda está inseguro, nada como treinar e exercitar. Esta é a solução para você alcançar sucesso. Eu te oriento agora que você procure a biblioteca da faculdade, que lá, eu tenho certeza, dentro da sua área, do seu interesse, você vai encontrar inúmeros trabalhos, vai encontrar alguns itens, como artigos, trabalhos de conclusão, e a tarefa que eu te passo é a seguinte: procure abrir esses trabalhos, ler. Leia um simples artigo, se você não tem muito tempo. Procure nesse artigo identificar os itens do projeto. A gente vai tratar mais para frente sobre todos eles, e a identificação dentro do artigo vai ser muito importante para que você possa alinhavar o projeto que você está desenvolvendo. Eu me despeço. Eu aguardo você para o próximo encontro da disciplina de Introdução à Pesquisa. Tchau, tchau!